Dia terceiro ano. Que preguiça. Segunda-feira, Dia Internacional da Preguiça Acumulada, não é mesmo? Do fim de semana. Como vocês estão? Tudo bem? E aí? Quarentena nunca mais vai acabar pra gente se ver? Só por Deus, né? Enquanto ela não acaba, vamos continuar trabalhando. Pega lá, por favor, nossa apostila na página 2 de Geografia. Eu vou fazer um resuminho pra vocês, pra ficar mais fácil, vou explicar. E aí depois a gente olha a apostila com mais calma em casa, pode ser? Nós vimos até aqui em Geografia que o município existe e ele é dividido em duas partes: a cidade, que é a área urbana, e o campo, que é a área rural. E que cidade e município não é a mesma coisa, porque o município tem as duas partes e a cidade é só a parte urbana, né? Lembra que a gente viu isso? Então, nessa unidade de geografia, lá na página 2, vai falar sobre o trabalho no campo e na cidade. Primeiro a gente vai ver só o trabalho no campo, pra gente não se confundir, tá? Então, a gente sabe que trabalho tem tanto na cidade quanto no campo, mas que existem algumas diferenças entre esses tipos de trabalho. Na área rural, o trabalho são essencialmente três. É a agricultura, que é o cultivo, as plantações, que a gente está acostumado a ver quando a gente vai para o espaço garden, aquelas plantações grandonas de arroz, de verdura, de legume. Tem a pecuária, que é uma palavra estranha, mas que a gente já viu ela também, que é a criação de animais. E também tem uma palavra nova chamada extrativismo, que é quando a gente tira da natureza alguma coisa para transformar em outra para o nosso consumo, bem-estar, proveito, enfim. Na página 2 tem uma história em quadrinhos falando justamente sobre esse trabalho no campo, de plantar no campo, ir para outro lugar, passar por um processo industrial, depois ir para o mercado, depois vir para nossa casa. E ainda assim tem gente que não valoriza esses produtos, né? Que acabam, não gosta de verdura, não gosta de legume. Então vai ter uma historinha bem legal para vocês sobre esse processo e como é importante a gente valorizar esse trabalho no campo aqui na cidade onde a gente mora. Em seguida vai ter 3 perguntinhas no troca de ideias. Vocês podem conversar com os pais de vocês, com quem fica com vocês em casa, né? Quem cuida de vocês. Para responder, pode responder ali embaixo mesmo, no cantinho, não tem problema nenhum. Em seguida, vai falar sobre esse trabalho no campo. Essa atividade, a gente chama de atividades econômicas. É um nome mais bonito, mais sofisticado, mas quer dizer justamente esse trabalho no campo que gera um dinheiro para as pessoas que moram lá. O trabalho no campo, como eu disse para vocês, é dividido em 3. A primeira é a agricultura. A agricultura, ela é o cultivo de plantas, o cultivo de verduras, legumes, que podem ser tanto um alimento pra gente, ou podem também ser uma matéria-prima. Uma matéria-prima é algo que é plantado e é transformado em outra coisa. Ou seja, ao invés de, por exemplo, eu plantar o trigo e o trigo ir direto pro mercado para eu comprar, ou pra verdureira, ou pro sacolão, esse trigo vai ainda para para uma indústria, sofre um processo diferente e se transforma em outra coisa. Como, por exemplo, o trigo, ele não é aquela farinha que a gente conhece lá no mercado que a gente compra para fazer bolo, pão, ainda mais agora na quarentena. O trigo é uma plantinha e essa plantinha vai para a indústria e lá eles fazem a farinha de trigo. Então, a agricultura serve tanto para trazer alimento pra gente, como se transformar em outra coisa pra gente também, ou comer, ou utilizar de alguma forma, como usaríamos beterraba para fazer corante, algo do tipo, tá? A agricultura, ela começou
né, bem trabalhosa. Uma pessoa ia lá, cavava buraco, plantava, mexia na terra, regava. Hoje a gente tem a tecnologia para ajudar essas pessoas e transformar a agricultura em algo mais fácil ou mais rápido de acontecer. A segunda atividade é a pecuária. A pecuária também serve para trazer o alimento para a gente, porque é pela criação de animais que vem a carne que a gente come. As pessoas que são onívoras comem, né, com os seres humanos. E também serve para gerar matéria-prima, que também vai para um processo de industrialização, para gerar roupa, calçado, que é o caso da pele dos animais, que é o couro, a lã que vem da ovelha, que faz os suéteres, os casacos, os cachecóis. Não é mesmo? E por último, temos o extrativismo, que é o único novo. O extrativismo, ele pode ser de 3 tipos. Ele pode ser animal, se a gente for lá e fazer caça, ou se for pescar, ou porque a gente só tira o peixe e consome, né? Limpa, frita, come. Então a gente não cria peixe. Existem criações de peixe, mas no caso do extrativismo a gente só vai lá, caça, pesca e come. Então a gente não devolve esse peixe, não é igual um pesque-pague, por exemplo, que a gente vai lá, só se leva a se pagar, né? A gente vai lá na natureza, pesca e come esse animal. Então, extrativismo animal é quando a gente vai lá, pega e não devolve, ou não cria. A gente só vai lá, pega e consome. O extrativismo vegetal é aquele também, que a gente vai lá na natureza, corta madeira e faz uma casa. Corta madeira e faz um lápis, por exemplo, né? Lápis de cor, lápis de escrever. Vai lá, tira o látex da seringueira, extrai, extrativismo da seringueira e transforma em borracha, em pneu, enfim. Então, extrativismo é quando a gente só tira, tá? A gente não repõe isso. E por último, o extrativismo mineral. Mineral a gente já sabe, é metal. Então ele vai lá na rocha, quebra, vai lá, desfaz aquela montanha, quebra tudo e transforma em cadeira, em ventilador, em ar-condicionado, em barras de ferro para ajudar na construção de prédios e casas. Então esses são os 3 tipos de extrativismo. Isso tudo que eu falei para vocês tem lá na apostila. Então, a tarefa de vocês de hoje é essa. É ir lá na página 2, ler até a página 7 e grifar o que é mais importante. A gente já fez isso na sala, com lápis de cor, marca-texto, quem tem. Grifar as partes importantes. Lembrando que as partes importantes geralmente são aquelas que estão em negrito, a explicação das palavrinhas que estão em negrito. É bem facinho, a gente já fez várias vezes. Então, ó, ler com atenção e grifar as partes mais importantes do texto para depois a gente não esquecer, ok? Não esquece de responder a troca de ideias da página 2, ler e responder, e depois ler até a página 7 e grifar o mais importante, tá bom? Espero que vocês estejam curtindo os vídeos. Hoje a minha irmã não participou porque ela ainda tá dormindo, é cedinho, 6:30 da manhã. Mas a gente, conforme eu for gravando mais tarde, ela consegue participar, tá bom? Ela tá adorando. Beijo pra vocês. A gente se vê amanhã. Ah, vou mandar a correção de sexta-feira no doc também, tá? Pra vocês poderem corrigir. Beijo. Até amanhã.